Olá, craques da Zona, aqui é o Elisandro, esse é o canal Zona Jovem com mais desporto e outros conteúdos para vocês. Disputados os confrontos dos oitavos da UEFA Champions League 21-22 e com as surpresas e as confirmações de favoritismo na passagem para a próxima fase, chegamos aos quartos com os confrontos já sorteados e muito equilibrados. Temos a particularidade de ter também já nessa fase o alinhamento para aquilo que são as meias finais e posteriormente a grande final que mudou de sede, dessa vez será na França. E estamos aqui para fazer a análise e prognóstico dos quartos de finais dessa que é a maior UEFA Champions League de todos os tempos. Seja um craque da zona, deixa o teu gosto no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. De lembrar que as partidas serão disputadas nomeadamente nos dias 5 e 6 de abril a primeira mão e 12 e 13 aquilo que é a segunda mão. Pessoal, vamos ter em conta que em cada jogo que antecedam os confrontos, seja a nível da Liga e outras competições internas ou a nível de seleções, irão influenciar naquilo que é a prestação das equipes por diversas condicionantes que isso impõe, ou seja, são dois jogos de ida e volta, sem vantagem do golo fora, além do fator físico, motivacional e o desgaste que esses jogos têm, bem como o fator motivacional que é aquilo que é a sequência de resultados que uma equipe faz. E temos então aquele que é o primeiro confronto dos quartos de finais, opondo o Benfica contra o Liverpool. Ingleses e portugueses que já se enfrentaram por 8 vezes na competição, são 8 títulos da Liga dos Campeões em jogo. A última vez que essas equipes se defrontaram na Liga dos Campeões foi na época 2005-2006, na segunda mão dos oitavos de finais, com vitória do Benfica em pleno Anfield Road por 2-0. Um confronto entre duas equipes tituladas, mas em patamares muito diferentes atualmente do futebol europeu. O Benfica é a grande surpresa nessa fase, com uma passagem épica sobre a equipe do Ajax, com Nelson Veríssimo consegue nessa altura uma harmonia técnica e tática que, apesar de inconsistente, mas com futebol muito mais direto e visando sobretudo aquilo que é a qualidade individual dos seus jogadores. No caso, Odisseias na baliza, Rafa, que tem feito entre uma partida e a outra, não tem a consistência individual, mas ainda assim consegue bons números essa época. O Weigl, que está a fazer aquele que é o seu melhor momento desportivo da época, tendo inclusive sendo convocado para a seleção alemã. O Darry, que é o grande abono de família, marcando muitos gols e sendo muito decisivo nos jogos do Benfica. O Liverpool de Jürgen Klopp é favorito e tem consistência coletiva e individualmente muito capacitada. O plantel muito rico, Alisson na baliza, Virgil van Dijk que é o grande pilar defensivo, Fabinho que é um jogador muito polivalente e oferece esse equilíbrio defensivo e até ofensivo também que é para a equipe, e aquele trio de ataque com Mané, Salah e o Diogo Jota, o português que se enquadrou muito bem e que buscando dessas capacidades individuais pode resolver qualquer jogo e em qualquer momento. O Liverpool, que taticamente Klopp consegue tirar o máximo da sua equipe, sendo muito forte ofensivo e consistente defendendo, pressiona muito os seus adversários e é letal com as suas transições muito rápidas. Daí o Liverpool ser o favorito para essa eliminatória com uma taxa de 60% contra 40% do Benfica. E temos o nosso segundo confronto que vai opor o Manchester City contra o Atlético de Madrid, aquela que para mim é a partida mais interessante, sobretudo pelas características das duas equipes e dos seus treinadores. Não é histórico de confrontos na prova entre essas duas equipes, mas é um jogo que vai ficar marcado muito pelos estilos e opções táticas dos dois técnicos, o que torna essa partida a mais interessante a nível tático. Manchester City é das melhores equipes da Europa no momento, é favorito, consolidado naquilo que é a base do seu jogo e estilo próprio, com o genial Pep Guardiola e as suas variabilidades táticas, mantendo o domínio e controle do jogo, agredindo muito o adversário e com jogadores bem adaptados. Ederson na baliza, um dos melhores guarda-redes do mundo, top mundial. De Bruyne, um dos melhores jogadores da atualidade. Bernardo Silva, português que passa num momento fantástico. Rúben Dias, um jogador e um defesa excepcional. Phil Foden, a jovem estrela do Manchester City que desequilibra qualquer jogo. Riyad Mahrez, que passa num grande momento da carreira e tem jogado muito e oferecendo números incríveis, tornando-se numa equipe muito consistente e defensiva, e ofensivamente também o City parte de todo como o favorito nessa eliminatória. O Atlético de Madrid de Simeone, sempre fiel ao seu estilo defensivo e conservador, sendo a equipe que sabe jogar com sentido domínio do adversário, mas que sabe ser letal ofensivamente. Não faz até aqui uma época consistente, mas tem mais experiência ao nível europeu e tem jogadores com capacidade individual para definir em jogo. Oblak, o guarda-redes esloveno, top mundial também a nível da posição. Tem João Félix, que é um jogador que está em grande crescimento a nível da época. Luís Soares, veterano nessas andanças e um jogador muito experiente em jogos da UEFA Champions League.
Além de outros como Carrasco, um desequilibrador nato, e o António Griezmann, que é um jogador frio, mas que consegue decidir o jogo nos momentos defensivos. Numa equipe muito eficaz e defensiva, mantendo sempre a alta capacidade de suportar a pressão defensivamente e ser letal nas oportunidades que dispõe. Por isso, por aquilo que é a experiência, a minha taxa de favoritismo para essa eliminatória vai para a equipe do Atlético de Madrid com 55% contra 45% do Manchester City. E chegamos àquele que é o terceiro confronto dessas eliminatórias, que vai opor o Villarreal contra o Bayern de Munique. Espanhóis e alemães que já se enfrentaram em outras ocasiões na Liga dos Campeões, nomeadamente com 2 jogos já disputados, ambos, e o último foi para a fase de grupos da Liga dos Campeões de 2011-2012, com vitória da equipe do Bayern de Munique por 3-1. São 6 títulos já para o Bayern de Munique, daí são 2 equipes com percursos distintos até aqui, diferentes níveis e estatutos, mas ainda assim mais um confronto com bons motivos de interesse. Villarreal de Unai Emery ultrapassou de forma convincente a Juventus em Turim e tem um plantel com alguma qualidade e poderia fazer muito mais do que fez até aqui, como eu já disse na análise passada. A qualidade individual de seus jogadores, como Dani Parejo, o experiente médio, e Yeremy Pino, que vive um dos melhores momentos e a grande referência juvenil da Espanha nesse momento. O Pau Torres, um pilar defensivo e um dos defesas mais cobiçados nessa altura a nível europeu. Tem Capô naquele meio campo, Danjuma, que é um extremo muito forte e um bom finalizador também. E o Gerard Moreno, que é o grande abono de família dessa equipe e um jogador que resolve jogos em momentos complicados. O Villarreal é até como uma equipe consistente, mas que vai fazendo uma campanha interessante e que mais uma vez chega a uma eliminatória sendo outsider, mas que merece toda a atenção e vai tentar manter o seu estilo de futebol em contra-ataque, com foco nas ações dos médios defensivos e ser letal lá na frente. O Super Bayern não há muito o que dizer, a equipe de Julian Nagelsmann, confirmando o protagonismo, passou pelo Salzburgo com um empate que deu um ligeiro susto na primeira mão, mas que depois o rolo compressor foi arrasador na segunda mão, vencendo por 7-1. É o crônico candidato ao título e joga um futebol intenso e muito agressivo, sufocando os adversários, dominando o jogo nos seus aspectos essenciais e que tem o plantel mais experiente e sincronizado. Manuel Neuer dispensa apresentações, Kimmich, que vive um grande momento, dos melhores médios centrais do futebol atual, o mortal e letal Lewandowski, Thomas Müller, que é aquele jogador que dá sempre qualquer coisa a mais no jogo, Goretzka e o Gnabry, que são o complemento perfeito para essa dupla ofensiva do Bayern, e são jogadores muito versáteis ofensivamente, tendo o favoritismo e a obrigação de passar a equipe do Bayern de Munique, daí também a maior taxa para eles, que vai de 60% a 40%. E chegamos àquele que é o último e o quarto jogo dessa eliminatória, que para mim é o confronto de maior glamour. São 15 títulos da UEFA Champions League em jogo. É um confronto que opõe, por coincidência, o último vencedor e o maior vencedor da competição. Chelsea e Real Madrid, que já tem no seu histórico 2 jogos, com uma vitória para os ingleses e um empate, e a última vez que se enfrentaram foi para a segunda mão das meias finais da época 20 e 21, em que o Chelsea, por coincidência, foi o grande campeão e no segundo jogo venceu por 2-0. É um confronto super interessante, onde o Chelsea passa pelo Lille, confirmando o favoritismo, mas não vivendo o seu melhor momento pelos problemas extracampo que podem se influenciar naquilo que é o desempenho desportivo da equipe. Mas olhando para aquilo que é o confronto, a equipe de Thomas Tuchel tem uma equipe muito competitiva, mas que não tem feito uma boa época internamente e na UEFA Champions League, mas é sem dúvida das mais fortes nessa fase e candidata ao título com o plantel recheado que tem. Mendy, melhor guarda-redes do mundo na atualidade, Azpilicueta, o experiente defensor espanhol, Kanté, que é um jogador que dispensa apresentações, o Jorginho, que não vive a sua melhor fase, mas que ainda assim nesses jogos dá sempre alguma coisa a mais, e tem jogadores de referência no ataque como Lukaku, por exemplo, que apesar de não viver um bom momento, é um jogador que pode resolver qualquer partida e em qualquer momento decisivo. O Real Madrid, que sofreu, mas passou pelo PSG e pela forma que chega, muito motivado nessa fase, coletivamente não vive o seu melhor momento, depende muito de valores individuais, mas Carlo Ancelotti não tem sido muito consistente e depende muito daquilo que é o individualismo, passando por Courtois, que tem sido uma muralha defensiva naquela baliza, Modric, que tem feito exibições de luxo, Vinícius Júnior fazendo aquilo que é a sua melhor temporada a nível individual, Asensio, que é um jogador que vem como outsider naquele ataque, mas muitas das vezes resolve jogos também, Benzema, que dispensa apresentações, o melhor avançado a nível do mundo nesse momento para aquilo que dá o jogo,
E quando o Real Madrid entrou, é uma equipe letal e na UEFA Champions League tem essa capacidade de transcender. Por isso o meu favoritismo vai para a equipe do Real Madrid com 55 contra 45 dos ingleses. E meus craques da zona, é o final de mais um vídeo. Deixa a sua opinião e o seu prognóstico dos quartos de finais nos comentários. Dá o gosto, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para estar a par das novidades do canal. Sobre este e outros conteúdos, partilhe nos seus grupos e nos ajude a crescer. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais para teres acesso a este e outros conteúdos, pois tem muitas mais coisas lá todos os dias. Muito obrigado, continue conosco, valeu!